Muito bem. Bom, pessoal, bom dia a todos, à banca e ao candidato, o aluno Guilherme Salame, que está aí presente. Cadê você, Salame? Aqui, bom dia a todos. Bom dia. Salame, está aí. E eu queria começar, então, como é praxe, mas não só porque é praxe, porque é especial mesmo, agradecendo aos meus dois amigos e companheiros de banca, a doutora Joana Portolese, especialista em psicologia, em particular neuropsicologia, instrumentos e coisas do tipo. É uma honra ter você aqui, professora. Metade desse trabalho é multidisciplinar, metade tem mais a ver com computação, a outra metade tem a ver com psicologia e instrumentos, não só o que foi feito, mas o que pode ser feito. Então, foi muito bom você ter aceito o convite, porque a gente pode discutir não só o que foi feito, mas o que poderia ser feito ainda com um instrumento que o Salame começou a desenvolver. E do outro lado da banca, grande companheiro de muitas décadas já, doutor de jogo patrão, camarada e desenvolvedor de jogos nas horas vagas. Ele gosta mais dos jogos do que ciência de dados, que é o que ele faz profissionalmente. Então, é um prazer ter você aqui, doutor. E com essa banca, e eu faço parte da banca também, e com essa banca, o professor Guilherme Salame, você vai apresentar o seu trabalho agora, com tranquilidade. Você tem da ordem de 30 minutos para fazer isso. Trabalho de TCC para concluir sua graduação com chave de ouro. E depois nós vamos passar à banca, que vai fazer seus apontamentos, suas críticas e suas perguntas, e retirar dúvidas e apertar você, tá bom? Certo. Muito obrigado a todos aqui presentes, né, na banca. O meu projeto de graduação, ele é a implementação computacional do jogo da memória para uso em TEA e TDAH. Começando pelo transtorno do espectro autista, a gente tem que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Em termos básicos, é um grupo de condições que tem início no período do desenvolvimento infantil. Essa fase de desenvolvimento ela é marcada pelas habilidades de diversas áreas, tais como linguagem, motora, sensorial, comunicação e dentre outras. Além disso, o transtorno do espectro autista ele também apresenta funções, problemas das funções executivas. O que são funções executivas? Elas são um conjunto de habilidades, né, cognitivas que são fundamentais para o controle e regulação dos nossos pensamentos. Elas englobam processos como a memória de trabalho, que basicamente ela tem a capacidade de manter e manipular informações em tempo real. Então, por exemplo, fazer um cálculo matemático mentalmente e até mesmo jogar um jogo da memória, porque você tem que manter e manipular a sequência de posições e das cartas e de cores das imagens. Mas também ela engloba a flexibilidade cognitiva, que está associado à capacidade de conseguir gerenciar suas ações a respeito das mudanças. Quando você tem um certo comprometimento nisso, você às vezes acaba ficando uma pessoa mais sólida, difícil de reagir às mudanças. O transtorno do espectro autista, ele também tem problemas na questão da sensitividade sensorial. É normal luzes piscantes, luzes fortes e até mesmo muitos barulhos altos, como uma via muito movimentada, serem muito incômodos para esse tipo de pessoa. Eles, então, justamente por causa disso, eles também buscam a previsibilidade. Justamente por causa do loop de gameplay que os jogos oferecem, a busca por previsibilidade nesse meio é muito mais fácil. Eu vou mencionar mais para frente isso de novo. Segundo a OMS, 1 a cada 100 crianças apresenta autismo. E um dos métodos para mitigar os sintomas é relacionado à terapia cognitivo-comportamental. No caso do transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, a gente tem coisas muito parecidas. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento também. Ele também apresenta problemas nas funções executivas, só que ele também é marcado pela impulsividade e também
pela busca por novidades e recompensas, que eu também vou mencionar mais para frente, que os jogos eles também oferecem essa questão da novidade e da recompensa. De acordo com a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, a ABDA, cerca de 5% a 8% de pessoas no mundo têm TDAH. E, novamente, métodos para mitigar os sintomas estão relacionados à terapia cognitivo-comportamental. Os jogos sérios existem diversos propósitos educativos. Um desses exemplos é o Coelho Sabido. Eu já tive experiência com ele, eu joguei na minha infância, e ele é muito interessante na questão educativa porque ele apresenta jogos como questão de teoria das cores, de matemática, fazer cálculos, gramática, questão de reconhecimento de padrões, às vezes para relacionar palavras a animais. Os jogos apresentam previsibilidade como o loop de jogabilidade que eu tinha mencionado anteriormente. Por exemplo, no caso do Tetris, ele tem cerca de 5 peças diferentes. Você pode rotacionar as peças e elas sempre vão cair de cima para baixo. Quando você forma uma fileira, né, você preenche uma fileira embaixo, essa fileira é apagada e você recebe uma pontuação. Esse é o loop de jogabilidade, vai ser sempre desse jeito. Então, como é sempre desse jeito, ele é mais previsível. Os jogos apresentam recompensas. Antigamente, como no caso do Tetris, as recompensas era só você fazer pontuação e se entreter, né? Passar seu tempo. Tanto que era normal, dependendo do jogo, vocês finalizar ele apenas mostrar uma imagem de obrigado por jogar. Hoje em dia, as recompensas estão mais relacionadas, além de passar o seu tempo, a desbloquear novos personagens, novas mecânicas, novas fases. Então, tem toda essa questão da previsibilidade, mas também tem a questão de busca por as novidades e recompensas que o jogo oferece. Então, eles são atrativos tanto para públicos neurotípicos como também para neurodivergentes. Eles podem ser usados concomitantemente a terapias, como o estímulo de memória, nesse caso, o estímulo da memória de trabalho também. O objetivo desse projeto é o desenvolvimento de um jogo sério, no caso, o jogo da memória. O grande diferencial dele a respeito de outros jogos da memória é que, na maior parte das vezes, quase a maioria deles, eles não têm um tipo de coleta de dados para registrar os dados do desempenho dos jogadores. Ele, no máximo, conta quantas vezes você errou, ou quantas vezes você acertou, mas isso é o objetivo final, né? Mas ele não coleta nenhum outro tipo de dado. Nesse caso, ele vai coletar dados de erro, de acerto, de taxa de tempo de resposta, o tempo final, todos, dentre outros dados, ele vai conseguir coletar e extrair esses dados, coisas que os outros jogos eles não fazem. E, novamente, o jogo da memória ele faz uso da memória de trabalho, bem estimulante. Para o desenvolvimento do jogo foi usado a engine do Godot, mais especificamente na versão 4.4.1. E com a linguagem padrão, por mais que ela ofereça outros tipos de linguagem, ela foi usada a GDScript, que é uma linguagem própria dele. Apresenta também a possibilidade de exportar o jogo para diversos sistemas operacionais. Então, você pode exportar para Linux, para Mac, para celular. Existe uma facilidade na visualização do Godot, porque ele é um sistema gerenciado por nós e cenas. Vai ter uma imagem mais para frente que eu vou mostrar, que mostra justamente isso. Mas basicamente os nós, ele é o tipo básico assim, e você pode fazer tudo com os nós. Ele pode ser representado por uma imagem, um som, uma câmera, qualquer tipo de coisa. E as cenas, quando você tem uma árvore de nós, isso é composto e feito uma cena. Você pode instanciar cenas, fazer subcenas, entre outras coisas. Ele apresenta um modo de compatibilidade. Então, se você tiver um sistema mais antigo, como um computador mais antigo, ou um celular mais antigo, ele provavelmente vai conseguir rodar, porque ele tem esse modo de compatibilidade. Até mesmo ele é possível exportar para sistemas operacionais de 32 bits. Ele é open source também. As texturas do jogo, que eu vou mostrar para frente, elas foram adquiridas pela internet. Tem muitos sites que eles têm essas licenças de graça. Esse jogo da memória apresenta todas as funções clássicas de um jogo normal. Então ele tem um botão de pause, ele consegue reiniciar o jogo, começar o jogo, você consegue fechar ele normalmente, e tem uma opção de revelar as cartas. Tem dois modos para você jogar esse jogo. O modo clássico da memória, você vê as cartas, né?
E aí depois você tenta memorizar elas, e depois você vira para baixo de novo. Aí, baseado no que você memorizou, você tem que tentar acertar. Além desse modo, tem quando elas começam todas viradas para baixo, que isso vai ser importante mais para frente. Então você tem que ir indo adivinhando, né? Quando você pega uma carta, você tem que adivinhar que ela tá ali, e se você encontrar um par de novo, você volta naquela. Essa é uma imagem do Godot e do código dele. Então dá para ver que tipo tudo isso daqui são nós. Tem o nó da cena principal, o nó da HUD, nó de painéis, de sessões, cada ele é um tipo diferente de nó. Aqui é um exemplo do código, e dá para ver que todos esses nós, que são basicamente uma árvore, eles formam uma cena. É possível visualizar a cena justamente nessa opção aqui, e aqui é a opção do script que você consegue ver o código. Aqui é uma imagem do jogo da memória, então ele funciona como um jogo da memória normal. Você clica nas cartas e tem que fazer os pares, justamente essa carta aqui é um par com essa é igual a essa e essas duas aqui são iguais. Aqui é um botão de pause, aqui é um botão para resetar o jogo, e aqui é o botão para fechar. É importante notar que algumas coisas foram corrigidas, né? Eu vou falar para frente, que se você tenta fazer uma comparação e tentar pausar o jogo, ele não vai conseguir. O mesmo vale para resetar, justamente para não quebrar o jogo. Para os resultados do projeto, os dados foram extraídos das jogadas e plotadas num gráfico. Foi usado as bibliotecas Matplotlib do Python e a NumPy também. Com um gráfico maior, a gente consegue ver que as curvas principais são essas 5 curvas. Todas elas foram feitas usando um algoritmo que eu fiz, que ele foi feito para jogar 100 jogadas. Cada um, eu vou explicar mais para frente como cada curva representa, menos o gráfico, a linha verde, que ela é o caso padrão. Essas 3 curvas, elas são representadas pela média, a média menos o desvio padrão, e a média mais o desvio padrão. Para esse caso, foi feito justamente esse algoritmo de 100 jogadas, mas para o caso totalmente aleatório, que todas as cartas são viradas para baixo e ele clica aleatoriamente até encontrar um par. Então, é um processo que demora muito, porque ele é aleatório e as cartas são randomizadas. Essa, basicamente, é uma curva meio que normal e todos os jogadores comuns, eles têm que estar abaixo dessas 3 curvas. Aqui é a mesma imagem, só com um zoom maior, justamente para falar dessas 2 curvas. A gente tem que essas curvas pretas, que são também 100 jogadas feitas, ela é a do aleatório memória perfeita. Nesse caso, as cartas são viradas para baixo também, e ele vai tentando uma a uma, sequencialmente. Quando ele encontra uma carta, ele armazena na memória essa carta, para que se ele encontrar a mesma carta mais para frente, ele faça um par. Então, como ele tem essa memória perfeita de ele sempre lembrar onde está, ele é dito como aleatório, porque ele vai clicando uma por uma, mas também ele tem a memória perfeita. As linhas mais escuras são a frequência que as jogadas caem nesse tipo de gráfico. Então, as linhas mais finas significa que poucas vezes elas caíram aqui, as mais escuras significa que várias vezes as jogadas passaram por aqui. No caso da linha verde, ela é a memória perfeita, que é o caso base. Para um jogo de 10, de 10 pares, não tem como fazer menos jogadas do que isso. Porque você vira as cartas e o algoritmo memoriza e aí ele acerta todas, porque ele já memorizou tudo. Então não tem como um ser humano ou qualquer coisa, um algoritmo também, fazer um caso melhor do que esse. Aqui a gente tem. Foram feitos. Aqui foi feita a questão da jogada do professor Vencio. Dá para ver que no começo começa acima da curva da média menos desvio padrão. Mas é um pouco normal isso, justamente porque foi feito jogando sem ver as cartas. Então você tem que adivinhar onde estão elas. Então às vezes você acaba errando várias vezes. Depois começa a se normalizar um pouco. Quando menos cartas tem, e quanto mais você memoriza as que você clicou, vai diminuindo a questão das jogadas. Ele passa mais para o meio do gráfico do que, ou seja, mais para baixo dessas 3 curvas. Aqui nesse caso, a gente tem as minhas jogadas.
Nesse caso, foi feito sem revelar as cartas, então elas todas estavam viradas para baixo. São duas jogadas minhas, a melhor jogada e a pior jogada. No caso da melhor jogada, foi bem próximo da curva do aleatório memória perfeita. Tentei prestar o máximo de atenção possível e memorizar as cartas que eu ia lembrando. Então deu bem próximo. Já quando, nesse caso da pior jogada, eu tentei fazer procurando me distrair mais, não prestando tanta atenção. Então dá para ver que ela extrapola bastante assim o padrão e chega até mesmo a encostar nessas 3 curvas da média. Depois ela começa a se normalizar um pouquinho porque tem menos cartas. Mas mesmo assim, foram feitas bastante jogadas, o que não é tão normal assim. Já nesse caso, foi jogadas minhas também, só que quando você revelava as cartas, né? Então, você revela as cartas, tenta memorizar as que você consegue e começa a jogar, porque elas viram para baixo de volta. Então, no caso da melhor jogada, foi bem próximo à curva anterior, né? Ela deu justamente parecido com a aleatória memória perfeita. Já no caso de quando eu fiz prestando menos atenção também, a diferença do caso de revelando cartas pro sem revelar as cartas, é que mesmo você não prestando tanta atenção, no começo você vê as cartas, né? Então, às vezes, você acaba conseguindo decorar a posição de 2, 3, até mesmo 4 pares. Provavelmente uns 3. Então, no começo, a curva desce drasticamente. Depois, como você não está prestando muita atenção, ela tem essa questão que você erra várias vezes, e no caso eu errei várias vezes, e depois acaba descendo mais regularmente assim, só que ela é mais próximo do meio do gráfico do que essa daqui. Na questão do feedback, a gente teve 3 voluntários. Foram corrigidos alguns bugs durante o desenvolvimento, como a questão de dados não sendo salvos, o jogo não iniciando em alguns dispositivos, como Linux e Mac. Mas também tem as questões de feedbacks que serão feitos no futuro. Por exemplo, atualmente ele tem uma falta de redimensionamento da janela do jogo. Então, se você tem um notebook ou um computador de tela menor, é capaz de ficar meio desfocado. As cartas estão em inglês, mesmo a escrita do jogo em si estando em português. Não tem uma versão para celular. E você não pode colocar as próprias texturas nas cartas do jogo. Mas tudo isso são coisas que a serem colocadas e melhoradas no futuro. Da mesma maneira, a gente tem a conclusão, porque o objetivo inicial ele foi cumprido, que é feito a implementação de um jogo da memória, só que ele tem a questão da extração dos dados, que os outros jogos não têm. E ainda além disso, a gente tem a questão de colocar ele num gráfico. Essa ferramenta, ela tem no futuro uma possibilidade de expansão, como justamente por causa dos feedbacks anteriores. Além disso, ele serve de base para um modelo matemático de comparação padrão, que é justamente a respeito dessas 3 curvas aqui. Elas podem servir de base para um modelo matemático no futuro. E além disso, pode ser usado também em implementação em pesquisa, na questão dos neurodivergentes e dos neurotípicos também. Então, esse foi o meu projeto de graduação. Eu agradeço a USP, eu agradeço a todos aqui presentes na banca, o professor Vêncio, especialmente porque ele é meu orientador, e obrigado a todos por esse tipo de oportunidade. Para qualquer tipo de dúvida, vocês podem me perguntar, eu vou estar à disposição. Muito obrigado, Salame. Nada. Joia. A tradição manda citar a tradição, que é a distribuição das pessoas da banca. Só que temos um problema, as pessoas estão online e todas estão à mesma distância, então quem que é mais longe, né? Faz o ping, o Vence. Vê quem tem o maior ping, né? Esse é o mais longe, em tempos de internet. Isso seria uma adaptação digital à tradição, né? Não, vamos cortar a tradição logo de uma vez. Eu já mencionei a tradição, já cumpri com a tradição.
Eu vou convidar primeiro, então, o doutor Diogo para fazer as considerações dele, porque aí a gente fala de computação, e depois eu chamo a doutora Joana para falar das possíveis aplicações e da parte psicométrica da coisa. E mesmo porque ela tem hora para sair, então ela pode regular o quanto ela precisa de arguir você. Pode ser assim, senhores? Pode ser assim. Então tá bom. Se todos estamos de acordo, doutor Diogo, por favor, pode conversar com o meu aluninho Salame sobre o jogo que nós desenvolvemos. Obrigado. Eu agradeço. Eu tenho talvez alguns comentários que já peço desculpas à Joana, que talvez eu pise aí na área dela, mas enfim, vou começar pelos comentários mais computacionais, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, eu não lembro de ter visto na sua apresentação se tem o jogo em si. Eu só vi as cartinhas abertas, né? Tem uma demonstração do jogo. Sim, Então, esse é o jogo com todas as cartas abertas, né? Não Sim. tem uma demonstraçãozinha dele rodando. Não, eu não coloquei um tipo de demonstração. Eu posso abrir depois, eventualmente. Tá. Mas, teoricamente, você fica com as cartas viradas, você vai clicando, se é o mesmo par, ele fica virado, se não é o mesmo par, ele volta. Você vê quais são as cartas e depois ele volta. Sim. Tá, a pergunta, quanto tempo a carta fica virada? Ela fica virada para cima cerca de, acho que 1 segundo, pelo que eu lembro. 1 segundo, tá. Essa é uma decisão importante, especialmente para, né, memorizar o... Tem uma animação ou ela só aparece e depois volta? Não, ela aparece e volta mesmo. Tem a questão, quando você acerta, ela fica com um fundo um pouquinho diferente. Ela dá um fade out um pouquinho assim. Pra você não confundir muito. Tá, legal. No começo você apontou a questão da recompensa como uma coisa importante, até para engajar no jogo e tudo mais, isso é legal, né? Você adotou alguma dessas práticas no jogo de recompensa? O que foi que você colocou? Então, na questão da recompensa, como tem algumas coisas que são feitas para que a gente tem a intenção de implementar no futuro. Então, como o jogo da memória é algo até que simplista demais em alguns aspectos, e tem já o diferencial da coleta de dados, a questão da recompensa ela não foi exatamente possível de ser implementada. Eu tentei deixar algo um pouco mais friendly, colocando essas imagens de gatinho, que eu acho que é algo que o pessoal gosta. Mas em termos de recompensa, não tem ainda muito disso, não. Tá. Realmente as cartas são bem, bem bonitas nesse aspecto. Você pegou de algum lugar da internet? Eu tinha pegado na internet, e aí depois eu descobri que ela foi feita com inteligência artificial. Mas o lugar que você pegou, independente disso, você colocou a referência das cartas? Eu coloquei no TCC, no texto base. Perfeito, tá. Você pode colocar no slide do gráfico, por favor? Então, qualquer um. É que, em particular, né, sem entrar até no mérito de como que, o que eles estão revelando, os gráficos, né, eu achei que ficou um pouco difícil de ler, especialmente quando tem muita intersecção e pouca diferença entre as cores, que nem aqui no meio, né? Então, essas primeiras, né, que estão mais espalhadas, né, o marrom, o laranja e sei lá, essa cor aqui, qual que é, que vai do 18 até o 65, né, eu achei um pouco difícil de ler. Não, eu achei fácil de ler, né, o que é difícil de ler são as outras que estão mais embaralhadas aqui, né. Não sei, na verdade, você é como é que chama? O membro da banca chato aqui, no sentido que eu vou reclamar e não vou apresentar uma sugestão, né? Até porque eu não sou muito bom em visualização de dados. Eu sofro para fazer gráficos, a minha tese de doutorado tem um gráfico, que eu gastei muito tempo fazer, ele ficou até bom, mas é um só. Então, foi o único gráfico bom que eu fiz na minha vida. Mas fica aí essa pontuação, né? E o gráfico ficou um pouquinho difícil de ler, tá? Uhum. Tipo, realmente ele fica difícil de ler. Eu tentei deixar ele
mais a questão de ver a frequência que as jogadas caem, né? Mas fora isso é meio difícil de entender o que está acontecendo mesmo. Sabe o que eu achei que seria interessante a gente ver também? Além de você colocar no eixo X a jogada, você também colocar no eixo X o tempo, né, que levou cada jogada, né? Isso pode ser interessante comparar o tempo que cada jogada, cada jogador está gastando, né, para fazer uma jogada, se é um acerto ou se é um erro, né? Sim, Talvez pudesse ser mais explorado também, pode ser eu, interessante. eu até coleto esses dados, mas eu não cheguei a pensar em colocar isso, é uma boa adição. Legal. Você coleta o dado e você salva ele no final, durante as jogadas, sendo Então, feito. ele salva as variáveis, ele vai salvando durante, né? Mas ele é registrado quando você completa o jogo ou quando você fecha o jogo no xizinho, né? Para caso alguém perca a atenção, tenha mais vontade de jogar, pelo menos ele salva aquele progresso. Certo. E você está considerando só jogadas completas, ou seja, que foi do começo até o fim e a pessoa terminou. Se a pessoa Sim, desistir no meio, você desconsidera. nesse caso a gente não teve muitos voluntários para fazer isso, mas se ele teria que implementar a questão sei lá, se ele não fez nenhum tipo de jogada em 3 minutos, ele pausa o jogo e aí salva os dados. Uhum. Mas fora isso, se ele fechar o jogo no xizinho, aí teria uma curva incompleta. Tá. Isso é uma decisão que você tem que tomar também em algum ponto da análise, né? Se você vai considerar apenas jogadas completas, ou se você vai, primeiro de tudo, analisar quantas pessoas desistiram, né? E após quantas jogadas as pessoas desistiram, quanto tempo, quantas completaram, né? Isso pode ser uma variável interessante também para analisar a questão do diagnóstico, das respostas, né? Isso, até porque a gente está falando de TDAH, né? E, aliás, o Vencio não falou, mas eu vou falar. Eu sou altas habilidades, TEA, TDAH, né? Tenho todas as siglas possíveis do espectro, né? Mas eu entendo assim, por exemplo, se o jogo não é suficientemente recompensador, seria muito difícil, as pessoas largam, né? Ainda mais hoje, a pessoa, sei lá, vê um joguinho lá no celular, interessante, tenta jogar, frustrou assim, dependendo da pessoa, ela desiste. É isso mesmo, Vence. TDAH-HTI+. Ai, peraí. Foco. Então, a pessoa desiste do jogo, né? Tem métricas para medir isso, especialmente nesses joguinhos de celular, justamente que a pessoa quer manter o engajamento para a pessoa ficar o máximo de tempo possível jogando, para ficar o máximo de tempo vendo propagandas também, porque é isso que dá renda para ela, né? Você pode questionar o objetivo, mas você não pode questionar o resultado. Sim. Então, esse é um ponto interessante, ainda mais se você está trabalhando com jogos, né, para ter em mente, né, porque pode ser interessante. Eu achei assim que eu não conheço o GBScript, eu dei uma procurada rapidinho aqui, eu vi que ele é parecido um pouco com JavaScript, né? Tem uma sintaxe meio parecida, eu fiquei interessado em conhecer um pouco mais aqui, porque eu gosto de programar jogos também, né? Mas eu achei que faltou algumas, por exemplo, acho que no slide anterior, tem um slide que você fala de HUGE, né? Acho que era bom, talvez, você explicar essa sigla, né? Porque não é evidente o significado de HUGE para todo mundo. Eu mesmo sei o que é, mas eu não lembro o significado da sigla, né? Então, E, sim, Nem eu, professor. Ô, Salame, explica para nós três, por favor. a HUD é basicamente Heads Up Display, né? tá. Então, tipo, não vamos colocar um jogo de tiro, que eu diria que eu prefiro, acho mais fácil de explicar. Tem a questão, ele mostra quantas balas você tem, a sua vida, qual arma você está usando, então isso é a questão da HUD. O Vencel, você que é da minha idade, você lembra do Doom? É aquela parte que fica embaixo, assim, que tem a cara do sujeito, se ele tá, tipo, Certo. atento, se ele tá sangrando,
aí você tem o tipo da arma, o percentual de escudo. Fica lá em cima. A vidinha, não é? O nível de vida. Isso também é o HUD no Street Fighter, que fica em cima, né? Tem a vida lá, o nome do lutador, você tem especial, barrinha de especial. Nem sabia que tinha nome isso, agora eu entendi. Obrigado. Então, acho que são conceitos que são bem específicos de quem faz desenvolvimento de jogos, né? Ou é um gamer um pouco mais não casual, né? Não lembro o termo para isso, né? Que é legal explicar, né, para o pessoal, né? Especialmente no TCC, você tem que partir meio que de um conhecimento padrão de todo mundo para ir chegando nos mais específicos, e tanto eu, que sou uma pessoa que programa jogos aí como hobby, né, não é a minha profissão, né, ou uma pessoa que é totalmente zero de jogos, né, saiba mais ou menos do que você está falando. Né? Você pode assumir que as pessoas já jogaram algum jogo, porque hoje em dia, 2025, todo mundo pelo menos já viu algum jogo eletrônico na vida. Né? Isso não é que nem 1980 que videogame, coisa de maluco. Mas, enfim, eu né, mesmo sabendo um pouco de programação de jogos, eu fiquei sentindo falta de um exemplo do que é uma cena e o que é um nó dentro do Godot. Né? Você pode dar um exemplo assim, do que é a cena e o que é o nó, usando o seu jogo como exemplo? Tá. Deixa eu pegar aqui. A questão da cena seria tudo isso daqui. Ela é composta por nós. Por exemplo, um botão é um nó. Todos esses botões são nós. E onde as cartas estão posicionadas também é feito um grid. Uhum. E aí, basicamente, são nós também. Então Entendi. você vai colocando as cartas e, tipo, cada parte. Isso aqui basicamente é uma HUD, né? É botão de pause, botão de reset. Então isso tudo é composto por um efeito de uma cena. Entendi. E aí você tem o grid, que é um nó, e dentro desse nó você tem as cartas, que são outros nós. Sim. Tá bom. Isso é legal também. Tá. E aí a pergunta que eu tenho para combinar com o tempo que a carta fica virada, no caso do erro, né, para você ver e memorizar, eu ia perguntar como que você randomiza a ordem das cartas? Você usa um algoritmo específico? Eu uso o algoritmo do Godot mesmo, que é o Randomize. Ou o Tá. Shuffle também, tem as duas coisas. O Randomize, ele muda a seed, né? E o Shuffle, ele faz a questão de realmente randomizar as coisas. Então para cada jogo você usa uma seed diferente. Sim, pra não ter o caso de cair igual mesmo. Quando você registra o resultado, né, de uma jogada dentro do arquivo, você guarda a seed também? Não, eu acabo não guardando. Tá. Mas isso é uma boa ideia, Farena. Tô Sim. anotando agora aqui. É interessante mesmo, eu não tinha pensado nisso. Porque você, às vezes, que não aconteceu porque você não teve N suficiente, mas às vezes acontece de um cara levar um tempo muito grande para resolver. Pô, o que aconteceu? A pessoa tem uma deficiência muito grave de atenção? Às vezes não, às vezes é porque a randomização ficou tão esquisita, né, de um jeito tão específico, e aí com a seed você consegue voltar no jogo e olhar e falar, nossa, realmente estava muito diferente dos outros, né? Para aprofundar, né? Não que mas é interessante você ter isso para você conseguir voltar, né? E de repente se apresenta esse mesmo seed para outros jogadores para ver há quanto tempo essas pessoas levariam, né, para resolver esse mesmo jogo, né? Acho que Essa é uma ótima ideia, até porque eu tive uns problemas de desenvolvimento na parte do algoritmo aleatório, e se eu tivesse a seed, eu poderia descobrir aonde está um bug que eu resolvi. Porque, como é aleatório, eu não sabia onde ia acontecer o bug. Então Sim. eu tive que ir lá debugar linha por linha umas 3 partidas, e se eu tivesse a seed, eu já sabia. Been there, eu já estive nesse lugar, né? E o último jogo que eu fiz, ele era um jogo de plataforma, né? Então aí é mais difícil ainda, porque você tem que falar, não, era um jogo de gato também, você tinha que pular e tal. Assim, o bug acontece quando eu entro nessa janela daqui, então eu ficava tentando fazer, jogando 38 mil vezes, né? Então é muito difícil, não tinha save. Nossa, eu podia ter usado save state, né? Tá tudo bem. Eu não tô. Droga. Vivendo e aprendendo, isso que é bom conversar. Então, beleza, como as cartas foram randomizadas, né? E aí,
eu me chamou a atenção, né, no começo que você falou, né, de 1 a cada 100 crianças diagnosticadas em TEA, de acordo com o OMS. O número me chamou a atenção, eu fiz uma busca rapidinho aqui, deu 160. Você tem a Eu referência desse número que você apresentou? tenho. Deixa eu ver só se tá nas fontes, porque eu justamente tinha visto esse dado. Ah, Então, tá. então a questão eu justamente essa é de 2023. Eu não sei se o outro é um dado mais recente, mas eu tinha visto essas duas diferenças. Eu optei a pegar esse porque tá em inglês e a Organização Mundial da Saúde Tá. O que eu inglês. tô vendo aqui realmente é de 2017. Então, beleza. Legal. E bom que você guardou essa referência, mas a sugestão que eu ia dar também é, para cada um dos fatos que você tem uma referência, você colocar aquele popular númerozinho para no final você falar, ó, segundo a OMS, a cada criança, 100 crianças é autismo. Coloca um umzinho assim, daí você vai lá no final, tem uma referência que é o número 1. E é a referência que vai sustentar a sua afirmação, a sua não, a afirmação de que, segundo a OMS, né, uma Uhum. coisa que dá para usar no artigo, dá para usar na referência também. E por final, eu queria perguntar, né, quantas pessoas mesmo que você teve preenchendo o jogo? Para testar o jogo, na questão de feedback também, foram 3 voluntários. Tá. Você tem os termos de consentimento dessas pessoas para usar seus dados? Verbalmente, sim. Tá. Então, assim, qualquer pesquisa que envolva pessoas, né, a pessoa em si, no caso de um teste de drogas, não sei o que, ou uma, o dado que a pessoa gerou, você precisa ter um consentimento, né? Eu não sei exatamente a regra de um consentimento eletrônico, mas você poderia apresentar uma telinha falando, ah, este jogo é parte da pesquisa do TCC, blá, 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 eu sou aluno, o professor é o Ricardo, e você jogando e clicando em concordo, eu vou registrar, né, o tempo que você levou para cada jogada, o não sei o que, não sei o que lá, tudo que você vai registrar, eu não vou saber quem você é, então é totalmente anônimo, né, você pode recusar. Então, assim, é importante, se você vai usar esses dados para uma pesquisa, como é o caso, você pelo menos apresentar o termo, né? A pessoa só joga se ela aceitar o termo, e você registra que às X horas do dia Y, a pessoa cujo, sei lá, IP. Não, isso aí não é. Esse jogo ele é web, não é, né? Ele tem uma versão, mas eu não deixei disponível assim para jogar. Era só para testar, para ver se estava funcionando. Então a pessoa jogava no seu computador. No computador. Tá bom. Nesse caso, você não tem o IP, mas você tem a pessoa jogou no momento X, Y, Z e assinou o consentimento verdadeiro, né? E aí você tem uma tabelinha dessa só para falar, olha, realmente as pessoas entraram, o programa está aqui, ele coleta esse consentimento, ele apresenta essa tela, né? É importante você ter isso até não só por legislação de pesquisa em seres humanos, mas por questão de LGPD, regulação de dados na internet, negócio de todo site que você entra tem lá, você aceita os cookies, né? Porque é uma forma de identificar você. Então, é um detalhe aí para ficar atento, né? Para próximos projetos, que espero que você continue. Acho que o trabalho está legal, né? Eu acho que, claro que tem muitas oportunidades de fazer mais coisas, melhorar. Eu acho que ficou legal, tem muita coisa boa e é isso, cara. Muito obrigado aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu devolvo a palavra. A questão do uso de dados, a gente só está usando os dados, no caso, meu e o do professor Vencio. Mas não sei se na questão dos termos, mas é basicamente isso. Em Assim, questão de utilização de dados. é, bom, se vocês quiserem, pode colocar aqui, eu fiz, o fulano fez, são 3 pessoas, e todas elas concordam. Você pode explicitamente falar isso, né? Mas
Só quis comentar aqui como que seria um jeito bonito de fazer. Tá? Sim. Comentário, tá bom? Muito obrigado. Joia, doutor Jogo, muito obrigado. Bom, como está gravando, eu não vou dizer que nós não temos comitê de ética nenhum. E por isso que foi só eu, ele e a minha filha, tá bom? Foi só feito em casa. Mas, isso aí, se for fazer para valer, precisa fazer tudo isso mesmo. Tem que fazer o que a gente sabia e as coisas que a gente ainda não sabe, vai descobrir quando for fazer para valer. Mas sim, tudo isso tem que ser levado em conta, sim, quando for aumentar o escopo. Eu anotei aqui suas observações, no final vou responder algumas, tá? Mas eu agradeço muito esses toques. Alguns deles eu tinha pensado, mas a maioria não, viu? Realmente, obrigado mesmo. Vamos mudar, então, de perspectiva. Doutora Joana, você que tem muita experiência com a aplicação de testes e instrumentos e tudo mais, eu queria ouvir a sua opinião sobre o que foi feito e sobre o que pode ser feito. Obrigado por ter aceito o convite. Vamos ver se a gente consegue extrair disso aqui alguma coisa que possa realmente ser útil para as pessoas. Mas, nesse momento, peço que você avalie o que temos nesse momento. Muito obrigado por ter aceito o convite. Ótimo. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada, Guilherme. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, eu achei claro. Acho que se eu fosse talvez só mudar um termozinho quando você fala ali do sensorial, talvez para ficar mais claro, é uma coisinha boba, mas talvez usar a sensibilidade sensorial, mas é uma coisa, um detalhe. E eu achei muito, assim, pensando, né, do que foi feito até agora, eu vou dizer, assim, que eu achei claro o texto, enfim, claro que é uma área que tem uma parte que eu não entendo, né, toda a construção, modelo matemático, mas eu fiquei numa expectativa, assim, grande, que eu acho que esse trabalho tem um poder aí, da gente pensar em algum momento de diferenciar mesmo um perfil, pensando no neurodivergente de TEA e TDAH, né? Eu acho que ele acaba tendo um poder para isso, né? Claro, desenvolvendo ele, fazendo testes, enfim, com N, TDAH, TEA, risco, controle, enfim. Eu acho que isso eu vi uma potencialidade muito grande, pensando até na avaliação neuropsicológica. A gente tem um teste, por exemplo, de Wisconsin, que ele começou a ser construído, né, assim, numa questão, vamos ver como que é o processo das funções executivas, planejamento, monitoramento, flexibilidade, automonitorização, e hoje em dia ele é um teste utilizado na clínica super importante para a gente pensar nesse processo aí das funções executivas, e a gente vê sim uma diferença de TEA e TDAH, principalmente em relação à flexibilidade. E eu vislumbro, assim, esse seu trabalho, claro que, né, assim, com o passar do tempo, com uma possibilidade. E aí eu vejo, talvez, algumas observações. Tem um ponto, claro que eu vou acabar indo pensando nas questões do autismo e do TDAH, porque é uma coisa que você começa a trazer, e aí, claro que eu entendo, assim, não foi agora feito para a gente começar a falar da diferença deles, mas eu estava louca para ver, assim, algo que a gente pudesse já falar, nossa, teve essa diferença aqui. Mas tem um ponto, e se a gente fosse para isso, tem um ponto importante conceitual lá no começo. Você fala da memória de trabalho. Ótimo, mas a gente tem diferença na descrição de memória de trabalho de TEA e TDAH. Então, assim, e é isso, e esse é um dos quesitos super importantes da diferenciação. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a memória operativa, ela é menos eficiente do que no TEA, né? Então, isso já está bem descrito na literatura. Então, aqui a gente já poderia pensar, poxa, tem algo aqui que no TDAH ele vai se prejudicar um pouco mais se eu for ver só isso. No entanto, tem um ponto, principalmente no jogo de memória, que o TEA ele vai ter uma vantagem muito grande em relação ao TDAH, que não foi mencionado aqui, que é o visoespacial. Então, quando você até falou, eu até anotei,
quando você fala assim, a posição das cartas, o autismo, ele cognitivamente, às vezes, ele nem vai ver o sentido das cartas, ele vai ver a localização espacial, e é por aí que ele vai se guiar. Então, num jogo de memória, o autista pode ter muito mais vantagem em relação ao TDAH. Estou falando assim, conceitualmente, tá? Não estou falando que isso vai ser a regra, mas conceitualmente faria muito mais sentido e a gente vê na clínica. Os autistas detonam em jogo de memória, né? E aí eu acho que a gente vem num outro ponto que eu acho que o Diogo trouxe, que eu acho super interessante, que é o tema para influenciar o engajamento e a motivação. Aí eu te digo assim, é um problema, porque eu também não sei. Eu achei linda essas cartas, eu adorei. Mas, assim, eu achei super bonito. Agora, se é um TDAH que tem um super interesse nesse tema, ele vai focar e aí a gente não vai entender o que fez para avaliar essa memória, ou esse vício espacial, ou uma flexibilidade, né? A gente não vai conseguir, talvez, qual que seria uma maneira de controlar isso, né? E isso eu acho que é um ponto interessante, sei lá, investindo nessa entender o que pode motivar ou não. E eu acho isso uma coisa super complicada, porque a gente sabe que muitas vezes no autismo eles têm interesse em trem, eles têm interesse em avião, mas não é a regra. Mas a grande, se você for ver no consultório dinossauro, né? Trem, avião, eu vou te falar que está ali no top da lista de interesse do TEA. Por quê? Eu também não sei. Também não sei te dizer isso, mas a grande maioria dos pacientes relatam isso. É o que a gente vê. E no TDAH é algo também que a gente olha e fala assim, né, às vezes é hiperfoco, mas esses hiperfocos do TDAH eles vão mudando muito mais ao longo da vida. Você tem, né, interesses, mas que eles vão mudando. Do autismo, às vezes, você vê algo linear. Também pode mudar, mas você vê uma consistência mais ao longo do tempo. Então, só para eu te falar que talvez essa questão que o Diogo também comentou, assim, vai ser um desafio, né, nesse trabalho. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando, né, que eu teria aí talvez 3 questões aí para te colocar. A gente, eu fiquei pensando muito assim nesse trabalho, que eu amaria ver, e claro que eu sei que isso não é agora, por isso que eu acho que assim, nesse momento o teu trabalho é super interessante como uma proposta, mas nas curvas, né? Põe lá no das curvas. Eu fiquei pensando assim, nessas curvas, se a gente pudesse em algum momento, e isso claro que eu não vou saber falar matematicamente, a gente vê assim, se o paciente alocou aqui, essa curva é do TDAH, essa curva é mais para quem tem né, um perfil mais cognitivo de TEA, esse é um perfil mais cognitivo para TDAH. Isso seria maravilhoso na nossa área, né? Não só como... Eu nem não traria isso como algo, enfim, como que a gente pode falar assim, a diagnóstico, mas pensar numa questão assim, é o perfil, né? E a gente, porque a gente sabe que isso já tem publicado, que maior TDAH já tem um risco maior de uso de tempo de uso de tela, né? E isso vai trazer prejuízo no acadêmico, na irritabilidade. Então, quando a gente na clínica já tem um paciente que tem um diagnóstico de TDAH, nossa orientação da restrição do uso de tela vai ser um pouco mais firme, né? Porque eles têm um hiperfoco maior e é muito mais difícil, porque isso gera oposição, gera irritabilidade, gera muito mais dificuldade no manejo. No autismo também, né? Mas isso é super importante quando a gente já tem o conhecimento nas nossas orientações. E fico pensando desse jogo poder trazer algumas informações para a gente futuramente. Então, a gente até tinha pensado, uma coisa para resolver no futuro, né? Porque tem que fazer testes, a questão da métrica. Uma das coisas a ser pensada é, pelo menos no começo, assim, era a questão da distância entre uma curva média, né, e a curva da memória perfeita, né? Esse é um dos parâmetros que a gente tinha pensado, mas é questão de teste. Perfeito, ótimo. E assim, um pouco do que eu falei, você tinha pensado mais ou menos assim, como por exemplo, quando você pensou nesse, né, nesse seu trabalho, na construção desse seu trabalho, você
além dessas questões, né, que também o Diogo colocou, da motivação, do engajamento, você chegou a pensar em levantar isso, e talvez como levantar isso no autismo e no TDAH, ou como diferenciar um padrão específico ou não? Então, depende. Eu até tinha pensado na questão de métrica, de diferenciar neurodivergência de neurotípicos, mas é um negócio para o futuro, porque é bem mais complexo. Na questão da memória espacial, eu não tinha pensado. Das imagens, a questão do autismo, isso eu não tinha pensado. Agora, na questão do TDAH, de hiperfoco e até tem a questão do feedback de poder mudar as cartas, colocar às vezes cartas diferentes para cada coisa, até porque o que o Diogo tinha falado, né? Que às vezes colocar a mesma seed para outros perfis de jogadores. Às vezes você pode colocar a mesma imagem, imagens diferentes para o mesmo jogador para ver se ele se comporta de uma maneira diferente. E isso é interessante, porque esse ponto que você falou, a minha hipótese é que para o autista isso você vai quebrar ele, assim, no sentido, possivelmente você vai ver uma diferença da performance no autismo se você mudou o padrão das cartas. E talvez isso seja, o TDAH, ele vai se modular pela flexibilidade, porque a flexibilidade é algo também bem descrito na literatura cognitivamente, num pior desempenho aí do autismo do que no TDAH. E aí, se a gente fala mesmo, eu tenho comorbidade, do mesmo jeito a flexibilidade vai ser algo que vai pegar. Que também é difícil para o TDAH, mas ele se modula melhor. Mas ele já responde podendo ser mais opositor, mais reativo. Mas no autismo isso desorganiza mesmo. Então a gente pode ver, isso é um dos fatores que a gente pode ver aí uma modificação, assim, uma diferença de uma desvantagem para o TEA, né, nesse ponto. Mas é interessante essa questão de mudar, porque aqui é isso, muitas vezes, por exemplo, aqui, né, eu posso ver que aqui no quadrante, no superior aqui à direita, os dois gatinhos, né, que eu vejo, parece, eu não sei se eles estão no tronco, embaixo de uma árvore, não sei, mas possivelmente no autismo, ele vai ter uma dificuldade maior para me descrever o que esse gatinho está fazendo. Então, ele vai muito pelo espacial, tipo, eles são iguais, às vezes você fala, tá bom, mas qual que é o que essa carta está querendo dizer? Me descreve essa carta. Aí é uma outra história. Aí ele, né, como se você tivesse que acessar outras vias de representação simbólica, que para ele é muito difícil, no TDAH isso é intuitivo. Então, às vezes, a gente não sabe o que pode ser vantagem para um ou para outro. Então, isso é uma coisa interessante, enfim, para explorar. E aí eu tinha pensado, talvez, eu acho que a gente falou um pouquinho, né, talvez eu tinha pensado, né, nessas melhorias e funcionalidades futuras que você considerasse aí essencial para ampliar o uso da ferramenta em contextos clínicos, por exemplo. Eu acho isso um potencial do trabalho e me interessaria muito essa parte. E que talvez seja uma coisa aí para pensar, enfim, e claro que eu entendo que isso não seria agora, sem dúvida nenhuma. E talvez é isso, assim, que a gente falou um pouquinho desse uso do gráfico e análise de curvas para ajudar aí nessa interpretação dos resultados, na diferenciação de perfil cognitivo. Isso eu acho incrível. E na clínica, cada vez mais a gente tem precisado aí dessas ferramentas para a gente pensar principalmente no neurodesenvolvimento. E aí eu acho que sim, do seu projeto, acho que isso nem sei como uma pergunta, mas talvez para pensar, mas como você pensaria aí que o seu projeto pode contribuir nesse desenvolvimento de estratégia mesmo, terapêutica e educacional mais personalizada? Eu teria algumas considerações interessantes, só do que você me apresentou, pensar, por exemplo, na prática clínica, o que a gente pode trabalhar a partir desse seu jogo com TEA e com TDAH, e que são objetivos diferentes. Uhum. Por exemplo, no TDAH, eu acho que tem essa questão do treino da atenção, do tempo de reação à resposta, e no TEA, essas cartas, enfim, o que vai trazer essas cartas, a gente pode desenvolver não só a questão da localização, do visoespacial, também da rapidez, da lógica, mas das representações simbólicas, além do se acertou ou não,
o que isso significa, o que a gente pode representar simbolicamente, e além disso, para trabalhar terapêuticas. Sim, concordo, tem bastante coisa a ser pensado, porque como são TI e TDAH, tem a questão de fazer, às vezes você vai acabar fazendo quase 2 jogos, né, um para cada tipo de público. Então tem a questão de mudar as cartas, mudar a questão espacial, das curvas às vezes, então realmente é algo a ser pensado, mas sim, há coisas para o futuro e é muito interessante e estou pensando nisso mesmo. Ótimo, mas muito bom, Guilherme. Acho que eram essas as minhas observações. Acho bem interessante aí como um início. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, Joana. Puxa vida, ótimo. Eu vou sintetizar aqui o que vocês falaram nesse segundo round aqui, porque surgiu uma ideia, me deu uma ideia aqui, pegando um gancho do Diogo e da Joana ao mesmo tempo, e aí, para minha felicidade, sem nem combinar nada com ninguém, o Salame falou a mesma coisa que eu anotei aqui, mas aí eu fico feliz, hein? Olha só, Diogo, e se a gente pegar o mesmo CID, que eu esqueci completamente, isso porque eu dou aula de processo estocástico, hein? Esqueci totalmente do CID, perdão, esqueci, total. Você me lembrou de um negócio básico que eu não sei como é que eu deixei passar. Claro que tem que registrar o CID, faz parte de qualquer simulação decente. Mas aí, se a gente pegasse o CID, entendo o CID, eu posso gerar o mesmo jogo e mudar só a cartinha. Então, é o mesmo jogo, que nem esse que está na tela aí. Só que agora, em vez de ter 2 gatinhos encostados na árvore que são iguais, vai ter 2 trenzinhos que são iguais. Entendeu? Já que é gerado por IA, já pensou que legal conectar esse negócio e falar assim, o tema de hoje é X-Men, vai IA. Aí a IA faz exatamente a mesma configuração que nós estamos vendo aqui. Aí, também, agora também uma experiência pessoal minha quando eu jogo esse tipo de coisa. Doutora, não vai me diagnosticar agora, hein? Mas quando eu jogo essas coisas, inclusive o jogo do Salame, eu não sei se eu te falei, Salame, acho que eu te falei na primeira vez, só vocês gostaram da cartinha, tá? Só vocês 3. Eu detestei. Ai, cartinha maldita, desses gatos malditos. Muito detalhe. Quanto mais detalhe tem nas cartinhas, mais eu me confundo. Me atrapalha. Minha memória é... Para com isso, Joana. Isso é jeito de falar com o seu... Isso é jeito de falar com o seu colaborador? Olha a cara dela. Falei para você não me diagnosticar. Então, mas para mim é evidente isso. Quanto mais tranqueira tiver nas cartas, pior eu consigo depois. Então, quando eu jogava com meu filho bastante, quando ele era pequeno, eu testei bastante. Por isso que eu tenho trauma de jogo de memória. Se fosse só bolas coloridas, quadrados e formas, fundo branco, eu vou melhor. É outra coisa. Tendo o CID, professor, a gente pode brincar com essas coisas, mudar o nível de complexidade, que é tudo isso que a Joana estava falando, que de uma certa forma eu sabia, mas não estava claro na minha mente, agora ficou mais claro. Mas olha que interessante, Vêncio, você relatou isso, mas para mim, eu olho para as cartas e eu não, assim, eu tenho uma memória visual péssima, tá? Eu fecho o olho, assim, eu não lembro da cara das pessoas e tudo mais, mas assim, eu olho para essas cartas e penso assim, gato namorado, gato carrinho, gato rei, gato espada, gato noite. Tipo, eu transformo aquilo, eu codifico como palavras e eu guardo a palavra. Entendeu? Então, esse é o processo. Cada jogador, ciente ou não, vai ter sua estratégiazinha para jogar. E para mim a estratégia já é completamente diferente. Tipo, eu me motivo porque eu achei lindas as cartas, e aí eu já fico pirando em cada carta, a história de cada carta, e aí eu vou por isso, para a representação mais simbólica de cada uma. A gente sabe que os alunos usam estratégias mnemônicas diferentes para estudar, né? Tem gente que decora, tem gente que faz... Então, eu acho que com essa ferramenta desse jeito, dá para brincar. O Salame falou, mas eu vou insistir. O tchan desse jogo não é o jogo da memória, que existe há milhões de anos. O tchan está no fato de que, como o código é aberto e temos o poder sobre ele, a gente exporta os dados que a gente achar relevante. E aí eu volto para uma coisa que o Diogo falou. O tempo. E o Salame queria pôr o tempo, eu que falei para não pôr, porque eu não sabia o que fazer com o tempo em relação ao padrão aleatório, porque o padrão aleatório não é humano, ele vai encadear, ele tem o clock, ele bate com o clock. Os humanos não.
Mas esse dado é armazenado, e o Salame gostava mais desse do que o de jogadas. Então foi culpa do orientador que mandou botar as jogadas, porque eu não sabia o que fazer com os tempos. Ele até deu uma ideia de, não, vamos fazer o tempo médio. Eu falei, não, Salame, não vou fazer nada disso não, deixa só as jogadas. Mas esse dado é armazenado, eu acho que ele é relevante, ele só não foi destacado porque a gente não sabe, eu não sabia o que fazer com ele no contexto de comparação com o aleatório. Mas se você estiver falando de pessoas arbitrárias e tal, eu tenho certeza que esse tempo é importante entre uma jogada e outra. Então, são coisas que, se você decidir que você quer ver, amanhã o clínico que está junto com você resolve que agora ele quer ver o tempo total, tá lá. É só mandar cuspir, entendeu? Quando você pega... Tem milhões de joguinhos de memória no Google Play. É assim... É o jogo... Desde que o mundo é mundo, tem joguinho de memória. Só que, em geral, é só para o entretenimento, eles não dão esses dados. Então, eu acho que esse foi o tchan do trabalho de TCC dele. É isso que ele trouxe para a mesa, não o jogo de memória em si, mas a capacidade de exportar os dados da jogatina. O que nós vamos fazer com isso ficou mais difícil do que parecia, então ficamos só no, os dados são esses, por enquanto. Mas é por isso que eu trouxe vocês aqui também. Eu queria discutir o que mais que dá para fazer. Essa ideia de pegar o CID, gerar cartas diferentes com o mesmo CID, porque, aí você está trocando, e começar a brincar como se esse joguinho de cartas fosse um equipamento científico, né? Fosse um experimento. E se for um experimento, precisa de tudo isso que o The Jogo falou, para ser um experimento de verdade, a gente não ser processado e muito menos preso, não é verdade? E pior ainda, ser antiético, o que não queremos ser de jeito nenhum, não é mesmo, Salame? Então, foi excelente isso. Esse negócio da explicação do que é uma cena e um nó, eu também não sabia. Eu fingi que sabia para o aluno não pensar que eu sou estúpido, mas aí você falou, então eu admito, eu também não sabia o que era, não. Aí ele explicou, eu intuí o que era, mas agora ficou mais bem explicado. Excelente, tem que botar as referências sim nos slides, no texto eu cuidei disso, mas nos slides eu esqueci, peço desculpas, o aluno, se fosse nível mestrado, a culpa era dele, mas nível graduação, a culpa é minha, eu que tinha que ter ensinado ele, né, perdão. Isso é básico também, viu, Salame? Você não quer que as pessoas peguem suas referências e vão ler todas lá no fim para descobrir onde é que está o que você citou, né? Seria um absurdo. Eu devia ter te falado isso. O termo que a Joana falou de sensibilidade versus sensitividade, nós vamos trocar, não vamos falar, vou até ver no texto para ver se não está escrito errado assim. Essa ideia do CID achei excelente. E que tipo de curva, né? Que você falou, só dá para atacar esse tipo de problema porque agora temos as curvas. Então, é o tipo da coisa que você cria problema para você responde uma coisa e abre mais 10, né? Então, agora que eu acho que começa a diversão, Salame, é agora que começa a diversão, porque agora dá para brincar com esses dados. Então, esse negócio de quem faz que tipo de curva é super legal. Por exemplo, quando a gente bolou esse trabalho no projeto, na proposta, né? Porque ele tem que fazer uma proposta para um comitê do curso de graduação para eles aprovarem para ver se pode ser um TCC. Aliás, ele não mencionou, eu quero mencionar só por desencargo de consciência, esse trabalho foi feito em 4 meses, não é um TCC de 1 ano, assim, que o cara está... Então, foram 4 meses. Se ele tivesse feito como se deve, chegado no começo do ano, sei lá, feito por 1 ano, como uns TCCs maiores, a gente teria ido bem mais longe. Eu não quis falar isso para a banca não ficar com pena de você, Salame. Mas são 4 meses, foi o que deu para fazer em 4 meses. Eu já vi que eles estão felizes, então agora eu posso falar isso. Mas analisar os tipos de curva, poxa, isso seria muito legal. Quando a gente estava mandando o projeto, a gente pensou em situações como, por exemplo, a criança enche o saco e para de jogar. Então ela joga 1, joga 2, joga 3, fala, porcaria, e para de jogar. E aí eu vou trazer uma anedota pessoal aqui, de por que eu tô com esse negócio do jogo da memória tanto tempo na cabeça. Há muito tempo atrás, uns 4 anos atrás, talvez, eu tentei ensinar para o meu menino o jogo de memória. Não tinha nada disso aqui, então eu era o analista de dados vendo ele jogar real time. E ele fazia tudo aleatório, tudo. Ficava clicando, ficava clicando. Também porque o barulhinho das cartas era legal. Tá? E eu fiquei triste e preocupado. Puxa vida, será que a memória desse menino é 0? Eu fiquei preocupado, né? Que isso era mais um problema para a minha vida. Até que um dia, e eu juro, não é anedota, não. Quer dizer, é anedota, mas não estou exagerando. Um dia, sem mais nem menos, o moleque entendeu o que era para fazer e jogou.
E aí ele ficou feliz. E aí ele ficou lá. E aí começou a jogar sem eu precisar reforçar, sem dar batatinha, sem nada. Ele jogou porque ele quis. Mas eu vi na minha frente. O problema é que ele não estava entendendo o que tinha que fazer. Ele não estava entendendo o que é o jogo de memória, porque o autismo impossibilitava a comunicação, por mais que eu explicasse, ele não estava entendendo. Quando ele entendeu sozinho o que tinha que fazer, eu descobri que a memória não era um problema tão grave assim. Ele conseguia decorar. Lógico, aí eu comecei a brincar, comecei a aumentar o grid das cartas. Mas aquilo foi um momento, clinicamente, como diria a Joana, maravilhoso, né? Porque o paciente passou de, nossa senhora, tem um DI fortíssimo aqui, não consegue, não entende, não decora um negocinho, não consegue segurar 3 informações da cabeça. Isso assim, é uma coisa que dá dor de cabeça, certo? Aí, esse problema saiu. Eu descobri, para minha felicidade, que não era um problema de segurar 3 informações simultaneamente. Era um problema de comunicação. Tem outros problemas. Então, aquilo foi muito impactante para mim. Se eu tivesse um negócio que pudesse me mostrar isso, é que nesse caso eu estou dando um exemplo positivo, né? Onde eu achei que tinha o problema e o problema não existia. Mas pode ter casos onde você, infelizmente, constata que a pessoa não consegue jogar mesmo. E aí a performance dela é quase igual ao aleatório. Por quê? Porque não consegue decorar onde estão as cartas. Isso é grave, mas é bom saber do que não saber. Então, isso foi uma coisa que me deixou com esse jogo, a utilidade do jogo de memória na cabeça. Tem outros cenários possíveis, do tipo, a pessoa demora muito mais, mas consegue. A pessoa enche o saco, mas aí a hora que começa a ganhar, aí presta atenção, que nem eu e o Salame, né? A gente no começo tá meio aleatório, meio, que saco isso aqui. Aí você começa a ganhar, fala, opa, aí você entra num... Então, tem muitos cenários interessantes que eu acho que a curva vai mostrar o que está acontecendo. E aí tem que catalogar diferentes tipos de curvas. Mas, para isso, a ferramenta precisa existir. Então, eu tenho esperança para esse tipo de abordagem, que seja útil para alguém, e é muito simples. Vocês percebem que, com todo respeito, viu, Salame? Um jogo de memória é um jogo simples, não é um LOL, não é um Counter-Strike, é um jogo simples. Mas aí, deixa eu interromper sua fala, porque mesmo os jogos simples, eles são, às vezes, difíceis de fazer, porque tem uma série de detalhes, assim, na interação com o usuário, né, que são bem... Detalhes que a gente não percebe, porque às vezes a gente está tão acostumado com o jogo, que é natural pegar e arrastar, né? Você, como eu, Vencio, veio dos anos 80, e você lembra que no começo não era todo site que você podia arrastar uma coisa de um lado para o outro. Não é trivial você criar uma mecânica de arraste, né? E eu programando jogos para as plataformas primitivas que eu faço, né, eu tenho que fazer, você está apertando o botão do mouse? Não. Beleza. Agora eu estou apertando. Tá bom, você está apertando em cima de algum objeto que é arrastável? Sim. Tá, então agora, tipo, tira uma foto da tela sem a carta e mostra a carta. Agora, se você arrastou um pouquinho para lá, você apaga a carta e mostra a carta na nova posição. Só para exemplificar, né, que é muito difícil, né, acho que a conclusão do que eu queria falar é a seguinte, é muito difícil, às vezes, você criar detalhes que tornem um jogo fácil de jogar, agradável e engajante, né, putz, eu pensei assim, poxa, seria legal se quando você escolhe as cartas, ela virasse, aí dá um plim e faz um yippee, tipo um barulhinho feliz, assim, que são as coisas que motivam as pessoas a jogarem o jogo, né? Mas eu não conheço o Godot, eu estou muito mais também focado, né, nessas plataformas primitivas, e aí eu fico pensando assim, em termos de assembler, como é que faz todo esse negócio? Eu falo, não, eu desisto. Eu vou fazer um negócio mais simples possível. Talvez as plataformas, né, como o Godot facilitem fazer esse tipo de animação e tudo mais. De qualquer forma, são detalhes que tem que estar na cabeça quando você está programando. Quando você está programando o básico, você sai com um jogo, né, que faz o básico, né? Mas acho que a conclusão é todos esses detalhes que pegam o engajamento, eles são difíceis porque você tem que pensar neles de antemão. É só com muita experiência de programação que você, de antemão, já sabe, né, tudo isso que você tem que fazer. Então, por exemplo, outro comentário importante, em jogos como, por exemplo, o Candy Crush, que é um dos primeiros jogos assim que pegou muito engajamento, cara, você tem
psicólogos que trabalham na equipe para falar, olha, vamos fazer um experimento AB para saber quanto tempo que o brilhinho tem que aparecer para engajar o máximo de pessoas. Com o brilhinho a 5,2 segundos essa curva e com 6 dá essa. Então vamos usar esse aqui, né? Tem toda uma que eu não entendo, né? Não foquei muito nessa parte, eu sei que existe, né? Mas toda uma ciência, porque esses pequenos detalhes de recompensa, eles fazem muita diferença. E eu imagino que, para o caso que temos em mãos aqui, de falar de autismo, TEA, comorbidades, né? Porque eu imagino que as comorbidades de cada diagnóstico devem influenciar muito, né, na forma como a pessoa experimenta aquele jogo. Eu, como um TEA, altas habilidades, que tem habilidade verbal e tem pouca habilidade de imagem, vou preferir jogos de um jeito, as recompensas de um jeito que talvez uma pessoa com outro diagnóstico, com outras coisas, não vai perceber. Então, só para adicionar causa aí, que o negócio é mais complexo do que a gente imagina. Muito bem, orientador. Você defendeu o menino melhor do que eu. Eu aceito, tudo bem, não é fácil fazer o jogo. É que como eu não sei e nunca fiz eu mesmo, parece que é simples. Eu retiro minha observação sobre ser simples. Eu aceito tudo que você falou, professor. Eu sei que você está muito mais por dentro que eu nesse tópico. Bom, para a gente finalizar, Salame, como você não convidou nem pai, nem mãe, nem namorada, nem coisa nenhuma para assistir, só tem nós 4 aqui, eu vou pedir para você sair da sala e eu vou ficar com eles aqui. Eu vou parar a gravação para a gente comentar sobre futebol, a FIFA e tudo mais. Qualquer coisa menos de você. Brincadeira. Nós vamos. É o segredo da salinha das pessoas. Não pode revelar. Então, nós vamos falar sobre o seu trabalho, atribuir uma nota, daqui a pouco você volta. Eu vou parar a gravação só, mas eu e eles continuamos aqui. Parar a gravação.